Olá, eu sou o Lucas Dallas e hoje nós vamos falar sobre as estações do medo. Então, antes de mais nada, já vou pedindo para vocês se inscreverem aí no canal, se você não for inscrito ainda, porque assim você vai recebendo os novos vídeos à medida que eu for postando, então se inscreve aí. Antes de começar a falar sobre o livro, eu queria dar um aviso e falar para vocês que eu diminuí a frequência de vídeos por semana, temporariamente, tá? Então, eu sempre estava postando de segunda e sexta-feira, agora eu vou postar só de segunda. Por quê? Porque eu estou trabalhando na revisão do meu próximo livro, então eu não estou tendo tempo de ficar editando vídeo, entendeu? Para postar pro canal. Tomou um tempinho bom aí, então eu vou ficar pelo menos até o dia 30 de abril, postando um vídeo só por semana. E aí depois do dia 30 a gente volta com a rotina normal de vídeos. Bom, gente, então o livro de hoje, né, que eu vou conversar um pouquinho com vocês, é o livro As Estações do Medo, tá, da editora Xeque-Mate. Ele é uma antologia escrito por 4 autores, sendo eles Pablo Madeira, Renan Merlin, Helena Dias e Lucas França. Então são 4 autores nacionais aí pra gente, tá? O livro ele tá muito bem feito mesmo. A editora Xeque-Mate ela tá mandando muito bem no projeto gráfico, tá? Tanto por fora como por dentro. O livro ele tá todo trabalhado, sabe? A diagramação dele, tem os detalhezinhos assim que dão um charme muito grande pro livro. Bom, gente, esse livro, ele é um livro que ele tem uma proposta um pouco ousada, né, um pouco diferente, porque todos esses autores, eles nunca escreveram terror. Então são autores que escrevem outros tipos de coisa, né, outros gêneros, mas nunca escreveram histórias de terror. Então esse é um livro que digamos que é um desafio assim para os próprios autores. Eu consideraria um livro de puro entretenimento mesmo, né, para você que é fã de slashers, que é fã de histórias de fantasma. Então ele é um livro para quem quer se divertir com o terror. Tem aquele terror mais sério, e esse daqui ele é um terror mais escrachado, sabe? Todas essas histórias, né, as 4 histórias, elas vão se passar dentro de uma cidade, que é a cidade de Fountainville, tá? Que é uma cidade fictícia que vai se passar as 4 histórias desse livro. Então as 4 histórias elas vão estar meio que interligadas. A primeira história é um slasher bem escrachado mesmo, de uma mãe que ela chega nessa cidade, né, com o filho dela, e aí ela acaba se hospedando num albergue e tal. Dentro desse albergue a gente vai ter uma família de canibais, digamos assim, né? E aí ela vai até encontrar outros personagens ali, e aí vai dar só merda nessa história. A segunda história, ela vai abordar um cara que ele chega como forasteiro, digamos, nessa cidade, né? E aí ele vai acabar se deparando com alguns mistérios da história passada, né? Da primeira história, e com novos mistérios também. Ele se hospeda numa pensão, né, tipo num hotelzinho, e ali ele vai começar a se envolver numa trama que envolve rituais macabros, que vai envolver o menino, que é o filho da protagonista da primeira história também. Então vai envolver muita coisa, né. A quarta história, gente, que é a da Helena Dias, ela vai abordar uma história que ela é um pouco confusa, essa história. Você tem que ler prestando bem atenção, porque ela começa falando sobre uma história e termina com outra, entendeu? Então, basicamente, é sobre o espírito de uma mulher que está habitando o corpo de outra, como se fosse uma casca, entendeu? Quem assistiu Supernatural entende mais ou menos isso. E a última história é uma história que eu gostei bastante por causa do começo dela, né? Ela começa com um clima assim bem tenso, né? Que eu achei bem legal. Que é uma criança, né? Um menino que ele perde os pais dele num acidente, né? A mãe e o pai dele. E aí ele presencia uma coisa muito esquisita no hospital e que fica só com ele não fala pra ninguém. Depois desse acontecimento estranho, né, e assustador, a criança ela fica esquisita, entendeu? Ele nunca mais foi o mesmo de antes. E aí ele e a tia vão se mudar para uma casa, que na verdade é um castelo enorme, na cidade de Fountainville. Então eles se mudam pra lá e ali vai acontecer um monte de merda. Então, gente, esse livro ele é um livro que ele tem alguns defeitos sim, né? Eu diria que ele é um livro um pouco apressado, sabe? Eu acho que faltou um pouco de desenvolver um pouquinho melhor a história e tampar os buracos nela. Só que ele é um livro que tem uma proposta que é essa, né, gente? É divertir o leitor, sabe? É fazer você relaxar, que é a mesma proposta daqueles filmes que a gente assiste de terror, né, também, que chegam a ser que tem cenas cômicas,
sabe? É muito terror assim, né? Ele é um terror escrachado e que ele aproveita para incluir outros gêneros dentro da história. Mas eu acho que o maior problema do livro é a preocupação excessiva em tentar ligar uma história na outra, sabe? Para deixar um livro como se fosse um só. E eu acho que não sei, talvez não seria tão necessário assim, essa ligação, entendeu? Eu acho que essa ligação ela ficou um pouco confusa, eu diria. Eu acho que eu senti uma falta de estrutura mesmo nas histórias, entendeu? Em todas elas. Porque são contos, gente, que eles não são de todo ruins, mas acontece muita coisa neles, eles têm muita informação numa história curta, entendeu? Então eu acho que talvez seria o caso de pegar uma história, uma narrativa, só um ponto da narrativa do conto e ir com ele até o fim, e não ficar incluindo outras tramas, né? E isso eu falo de cada conto, né? Individual. Não ficar incluindo muitas tramas assim soltas, porque é uma história curta, então você tem que aproveitar ao máximo aquilo, né? Mas assim, gente, a proposta do livro é essa, né? Então eu acho que é válido sim, até porque os autores é a primeira vez que eles estão, né, assim, veredando assim por esse universo do horror, né, do terror. E eu acho que eles fizeram um bom uso daquela coisa do subgênero, né? Porque o terror não é só aquilo que você sente medo, né? O terror não é só o que dá medo. Você tem o terror... Aqui você tem, por exemplo, fantasma, você tem slasher, né? Assassino, você tem muito gore. Cada conto tem a sua peculiaridade, né? Tem a sua particularidade do autor também. Vou dar 3 vassourinhas pro livro, né? Uma nota boa, porque realmente ele é um livro que valeu muito a pena a experiência de ler, de conhecer a escrita desses outros autores. Vai ter contos que você vai gostar mais que outros, claro, mas eu acho que o importante é você ter isso em mente, né? Ter em mente a proposta do livro, você encarar ele como sendo um livro realmente que vai para divertir você, para distrair você, e aí talvez a sua experiência seja outra, né? Tanto que eu conversei com um dos autores sobre o livro depois que eu terminei, né? E aí ele me explicando qual era o objetivo, né, da publicação, que eu fui abrir um pouco mais a minha mente e entender alguns pontos que eu estava achando confuso, que eu estava achando, né, meio estranho. E aí ele me explicando a proposta do livro e tal, eu consegui abrir um pouco mais a mente, né. Então eu acho legal você pegar esse livro encarando isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Dei uma chance, né, de novo, vou reafirmar isso, aos autores nacionais, porque vocês vão se surpreender com muita coisa. Vou falar por mim, tá, gente? Esse ano, desde o começo do ano até um pouco do ano passado, eu li muita coisa de autor independente, ou de autores que estão começando agora, nacionais, né? E eu tive muita experiência ruim, não vou mentir pra vocês. Eu li muita coisa, assim, chata, mas eu me surpreendi com muita coisa boa também, assim, livros de qualidade. Então eu acho que o legal não é você procurar o melhor dos melhores. Porque não, né, é muito raro, nem nos livros americanos a gente vai dar sorte de pegar um livro e falar, caralho, esse livro é foda. Então acho que a questão não é você ficar procurando o melhor do melhor do melhor nacional. Né? O legal é você se aventurar e identificar, né, a escrita de cada um, a particularidade de cada autor, né, as características. Às vezes você lê um livro que você não gostou, mas teve uma cena que foi muito bem narrada, sabe? Aí você chega no autor e fala, olha, essa cena ficou muito louca, entendeu? E eu acho que é isso, gente, entendeu? O objetivo da gente, né, não é ficar caçando o melhor, o mais top dos tops, né? Porque o brasileiro ele sempre tem que ser mais que o americano, né? Então eu acho que não é por aí que funciona. Bom, gente, então é isso. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda muito. Me siga lá no Instagram. Lá no Instagram eu tô atualizando todo dia com foto de livro que eu tô lendo, de séries que eu tô assistindo. E lá eu dou um feedback antes do canal, né? Então me sigam lá. Deixem sugestões de vídeos que vocês gostam aí, que vocês querem ver aqui no canal, né? Então é isso, gente. Beijo e até a próxima.